Vamos resolver então o exercício 1 da aula 19 do nono ano. Qual é o número inteiro que você obtém quando simplifica a expressão abaixo? 2 raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 5 sobre raiz quadrada de 5 menos 2. Bom, então, o que a gente pode fazer aqui? Nós temos uma subtração e essa subtração tem duas frações com denominadores diferentes, porque embaixo desse raiz quadrada de 2 raiz quadrada de 5 existe o número 1, certo? Então, uma das coisas que nós podemos fazer entre esses dois valores aqui é o mínimo múltiplo comum. Ora, o mínimo múltiplo comum entre 1 e raiz quadrada de 5 menos 2 é a própria raiz quadrada de 5 menos 2. Então, vamos baixar um pouquinho aqui para a gente conseguir ir resolvendo agora essa atividade, certo? Então, vamos lá. Agora, então, eu vou ter um único mínimo múltiplo comum, um único denominador, que é a raiz quadrada de 5 menos 2. O que acontece? Eu tenho que dividir pelo denominador e o resultado multiplicar pelo numerador em todas as nossas frações. Aqui nós temos duas. Então, raiz quadrada de 2 menos 2. Raiz quadrada de 5 menos 2 dividido por 1 é a própria. Agora eu vou multiplicar com aquele número que está em cima. Eu até vou colocar um número, uma caneta diferente aqui para a gente lembrar. Então, é raiz quadrada de 5 raiz quadrada de 5 menos 2. Isso aqui vai multiplicar o 2 raiz quadrada de 5. Tá? Essa operação aqui é que nós vamos ter que fazer depois aí. Ok? E aqui, continuando então, agora eu vou pegar a segunda. Então, eu vou colocar um menos aqui. Raiz quadrada de 5 menos 2, dividido por raiz quadrada de 5 menos 2, é 1. E o 1, multiplicando raiz quadrada de 5, fica próprio raiz quadrada de 5. Então, esse segundo termo aqui foi bem mais fácil. Mas agora, nós temos que nos dedicar aqui a essa resolução. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que pegar o raiz quadrada de 5 e multiplicar pelo 2 raiz quadrada de 5. E também vou ter que pegar o menos 2 e multiplicar pelo 2 raiz quadrada de 5. Certo? Então, vou fazer aqui do ladinho para a gente compreender bem certinho o passo a passo aqui do que significa. Então, agora o que eu vou resolver? Eu vou resolver aquela flechinha azul, tá? Em que eu fiz o quê? Eu peguei o raiz quadrada de 5 e multipliquei pelo 2 raiz quadrada de 5. Como é que acontece essa multiplicação? O que eu tenho que lembrar? Eu tenho que lembrar que na frente desse raiz quadrada de 5 existe um número 1. E esse é o coeficiente do radical. Agora, quem que eu faço? O que eu faço com essas multiplicações? Eu multiplico coeficiente com coeficiente, ou seja, 1 vezes 2, e multiplico o radical, raiz quadrada de 5, vezes o raiz quadrada de 5. 1 vezes 2 é 2. Agora, quanto é raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5? Quando eu tenho dois índices iguais, ou seja, raiz quadrada e raiz quadrada, eu posso multiplicar os números que estão dentro da raiz. Tá? Então, aqui vai ficar 2 vezes, 5 vezes 5 é 25.
Então, vai dar raiz quadrada de 5. Agora, continuando a minha continha aqui para baixo, eu vou chegar à conclusão. Só voltando um pouquinho aqui em cima. Aqui é a raiz quadrada de 25, né? Então, vamos apagar, então. Vou colocar aqui a raiz quadrada de 25. Muito bem. Então, raiz quadrada de 25 é 5. E 2 vezes o 5 é igual a 10. Resolvemos essa parte dessa multiplicação aqui, ó. Então, eu sei que quando eu multiplico raiz quadrada de 5 vezes 2 raiz quadrada de 5, o resultado dá 10. Vamos já colocando aqui os valores para ficar mais legal. Então, aqui embaixo é raiz quadrada de 5 menos 2. Beleza? Lá em cima, por enquanto, eu encontrei um 10. Agora, eu vou multiplicar o menos 2 pelo 2 raiz quadrada de 5, tá? Vou continuar minha continha aqui embaixo, aqui, né? Então, antes eu resolvi a parte azul, agora eu vou resolver a parte verde. Vou separar aqui. Então, esta parte verde, em que eu vou multiplicar o menos 2 pelo 2 raiz de 5. Menos 2 vezes 2 raiz quadrada de 5. Então, nessa multiplicação aqui, eu multiplico o menos 2 pelo 2, que vai dar negativo 4 raiz quadrada de 5. Então, este valor aqui é o que eu vou colocar agora lá na minha expressão. Então, vai ficar menos 4 raiz quadrada de 5. Menos raiz quadrada de 5. Ok? Muito bem. Então, agora eu vou ajeitar a minha continha aqui. Eu posso juntar. Quem que eu posso juntar? Eu posso juntar aqueles que têm, por exemplo, o mesmo radical. Então, se eu devo 4 raiz de 5 e em outro lugar eu devo 1 raiz quadrada de 5, né? Sempre tenho que lembrar que na frente dessa raiz de 5 existe o número 1. Então, isso significa dizer que eu vou ter o seguinte resultado aqui embaixo na simplificação. Então, eu vou ficar aqui com 10 menos 5 raiz quadrada de 5. Tudo isso dividido por raiz quadrada de 5 menos 2. Então, vamos lá. O que acontece agora aqui na minha continha? Só vou deixar a raiz antes aqui. Na verdade, até nem preciso. O que eu vou fazer? Agora eu vou tirar daqui um fator comum. O que significa um fator comum? Significa que esse 10 menos 5 raiz quadrada de 5 tem um número que é comum a esse 10 e a esse 5 raiz quadrada de 5. Como assim? Veja bem, como é que eu posso escrever o 10? O 10
eu posso escrever como sendo 2 vezes 5. Concorda comigo? Então, vamos lá. Muita calma nessa hora para a gente verificar bem certinho o que vai acontecer. Então, eu tenho raiz quadrada de 5 menos o 2. Agora, como que eu posso escrever o 10? O 10 eu posso escrever como sendo 5 vezes o 2. Menos. Como é que eu posso escrever esse 5? Eu posso escrever como sendo 1 vezes o 5 raiz quadrada de 5. Por que eu escrevi em vermelho isso aqui? Justamente para a gente conseguir perceber a seguinte situação. Ó, quero que vocês notem comigo que este 5 desta multiplicação e este 5 dessa multiplicação é aquilo que a gente chama de fator comum. Por quê? Porque ele está presente nos dois termos. Se ele está presente nos dois termos, nós podemos, através do processo aí de fatoração, né, colocar isso aqui como fator comum, colocar ele em evidência. E é isso que nós vamos fazer, sem alterar o seu resultado. Percebam comigo o que acontece aqui. Ó. Quando eu estou falando de fator comum, significa que é um número que multiplica dois termos ao mesmo tempo. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Raiz quadrada de 5 menos o 2, continua sendo o denominador. Agora, isso aqui, ó, o 5, eu vou colocar ele em evidência. Olha o que vai sobrar aqui. Se eu tirar o 5 daqui, sobra o 2. Menos. Se eu tirar o 5 daqui, sobra 1 vezes a raiz quadrada de 5. Ou seja, só a raiz quadrada de 5. Agora tem outro detalhe. Percebeu que aqui é 5 menos raiz de 2 e aqui é 2 menos raiz de 5? O que eu vou fazer? Eu vou ajeitar a minha conta. Vou deixar a raiz antes e vou deixar o número depois. Então perceba o que vai acontecer agora. Ó. 5, vou repetir, que é o fator comum. E aqui dentro do parênteses eu vou escrever menos raiz quadrada de 5. Só invertir, ó, mais o 2. Tudo isso dividido por raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 5, menos o 2. Olha que detalhe interessante. Eu poderia simplificar se esses dois fossem exatamente iguais. Ou seja, o raiz de 5 fosse positivo e o 2 fosse negativo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e inverter o sinal aqui de dentro. Ou seja, eu vou deixar como fator comum. Como assim fator comum? O fator comum, ele não pode, por exemplo, deixar que se altere o resultado. Olha, você pode perceber aqui, ó. Se eu fizer 5 vezes 2, volta a ser 10. Se eu fizer 5 vezes menos raiz de 5, volta a ser menos 5 raiz de 5. Então, esse aqui, ó, esses dois valores, são exatamente a mesma coisa, só que escritos de maneira diferente. Tá? Eu usei a fatoração e dentro do processo de fatoração, usei o chamado fator comum. Coloquei o fator comum em evidência. Tá? Então, isso vai acontecer basicamente com o que eu for fazer aqui. Ó. Eu vou tirar o menos e vou colocar na frente do 5. Olha o que acontece. Então, menos 5. Agora vou abrir parênteses. Aqui vai ficar raiz quadrada de 5.
Como assim raiz quadrada de 5? É que se eu multiplicar o menos 5 vezes o raiz quadrada de 5, o que vai acontecer? Ele volta a ser exatamente o que está aqui em cima, ó. Menos raiz quadrada de 5, menos 5 vezes raiz quadrada de 5. Certo? Então, eu tirei esse negativo, mas agora aqui dentro eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que inverter os sinais. Aqui tem que ser menos 2. Porque quando eu multiplicar menos 5 vezes o 2, o resultado volta a ser 10, como era lá em cima. Tá? E aqui embaixo, raiz quadrada de 5 menos o 2. Olha que interessante o que acontece a partir daqui. Ó. Eu tenho dois valores que são exatamente iguais. Ó. Perceba. Eu não posso colocar 1 aqui na frente multiplicando? Claro que posso. Né? Esse 1 pode multiplicar tudo que está aqui, porque ele não vai alterar o resultado. Agora, por que eu faço isso? Porque agora eu posso simplificar esse raiz quadrada de 5 menos 2 com esse raiz quadrada de 5 menos 2. O que é que sobra da minha conta? Sobra somente, vamos colocar um igual, menos ou menos 5. Esse é o valor da simplificação que nós vamos ter aqui. Tá? Agora vamos lá para cima e vamos verificar como é que ficou, que alternativa é que eu tenho que responder ali. A letra B. Menos 5.